Imagina só a cena. Você entra numa sala e de repente se vê cercada por uma coleção de plantas. Elas estão perfeitas, sabe? Em plena floração, com detalhes mas tão realistas que parecem ter sido colhidas hoje de manhã. As folhas têm aquele brilho certo, as pétalas uma delicadeza exata. Mas aí você chega mais perto e percebe. Elas não são de verdade. São feitas de vidro. E a sua cabeça, assim, simplesmente explode. É uma reação bem comum. Pois é. A gente está falando da coleção Ware, de modelos de plantas em vidro, lá em Harvard. Mas todo mundo conhece como as flores de vidro. Sim, é um dos pontos mais visitados da universidade, sem dúvida. E a ilusão é perfeita. São modelos feitos de vidro claro, colorido, pintados com uma precisão que é difícil de descrever. Você precisa ficar se lembrando que aquilo não é orgânico. E a história por trás delas é tão incrível quanto os próprios objetos, né? Foram criadas por uma dupla de pai e filho, Leopold e Rudolf Blaschka. Artesãos de vidro da Alemanha? Exato, de Dresden. A família deles tinha um segredo de gerações para trabalhar com vidro, uma técnica que, assim, ninguém mais dominava. E ao longo de quase 50 anos, de 1886 a 1936, eles produziram mais de 4.000 modelos. Nossa, 4.000? Sim, representando umas 800 espécies de plantas diferentes. E o mais curioso é que a intenção original não era, fazer arte para o museu. De jeito nenhum. O propósito era puramente didático. Pensa que no final do século XIX, se você era um estudante de botânica... O que você tinha para estudar? Exato. Tinha plantas prensadas, que perdiam a cor, a forma tridimensional, ou então modelos de cera e papel machê, que eram frágeis, meio grosseiros. Sei. As flores de vidro dos Blaschka foram uma revolução. Eram duráveis, precisas e, francamente, muito mais realistas que qualquer outra coisa. Era a alta tecnologia da época para o ensino. Ok, vamos mergulhar nisso. Porque quando a gente tá lá olhando para essas peças, a primeira pergunta que surge é inevitável. Afinal, o que a gente está vendo aqui? É uma ferramenta científica, como foi planejado, ou é uma obra de arte monumental, um testamento da genialidade desses dois artesãos? Essa é a grande questão. E pensando bem, talvez a pergunta seja ainda mais funda. Será que esses modelos de plantas podem, na verdade, nos contar histórias sobre pessoas, sobre cultura, até sobre economia? Exatamente. Porque a resposta não é óbvia, né? A gente tende a querer colocar as coisas em caixinhas. Isso é arte, isso é ciência, mas as flores de vidro vivem exatamente nessa fronteira. E é isso que as tornam tão fascinantes. E por onde a gente começa a desembaraçar esse nó? Porque, à primeira vista, o argumento da ciência parece mais forte. A precisão, o detalhe botânico, tudo grita ferramenta de estudo. Que tal a gente fazer um pequeno experimento mental? Manda. O que é fascinante aqui é o que acontece se a gente, por um instante, quebra as regras do museu. Imagine que a gente pega um outro objeto de vidro da mesma época, tipo um vaso espetacular de Louis Comfort Tiffany, de 1900. E a gente coloca ele ali, numa vitrine, ao lado das flores de vidro. O que a gente vê? Boa. Um vaso Tiffany. Bom, de cara, ambos exigem uma habilidade técnica que, beira o sobre-humano. Com certeza. E os dois são objetos de uma beleza estonteante. Mas peraí, um vaso Tiffany foi criado e vendido como um objeto de arte decorativa. Ninguém usou para estudar botânica, né? Certo. Intenção original define a categoria. Os Blaschkas tinham uma missão científica. Tiffany tinha uma missão artística, comercial. Isso não coloca eles em mundos totalmente diferentes. Coloca e não coloca. E é aí que o caldo engrossa. Pensa comigo. Muitos vasos do Tiffany também têm formas inspiradas em flores. Sim, é verdade. É uma forma estilizada, claro, não representa uma espécie específica como os modelos Blaschka, mas para criar aquele vaso, o artesão teve que fazer exatamente o que um botânico faz. Que é observar. Observar a natureza de perto. Ele teve que estudar a curva das pétalas, como a luz bate, o jeito que um caule se dobra. Ele estava interpretando a natureza para criar algo belo. Certo, ele estava interpretando. Já os Blaschkas estavam
replicando. A diferença parece ser essa: interpretação versus replicação. O modelo deles corresponde a um espécime botânico real, 1 para 1. Isso, para mim, inclina a balança de volta para a ciência. Seria o caso, se eles fossem apenas replicadores. Mas eles não eram. Em muitos modelos, os Blashkas tomaram decisões artísticas, deliberadas. Eles fizeram escolhas. Como assim? Por exemplo, em várias flores, eles decidiram ampliar detalhes minúsculos como os estames ou os pistilos. Deixaram maiores do que na vida real, Ah, para que os estudantes pudessem ver melhor. exatamente. Isso não é uma réplica exata. É uma edição para fins didáticos. Ah, sacou. Então é como um documentário da natureza. É cientificamente preciso, mas o diretor de fotografia escolhe o ângulo, o foco, a luz. Existe uma arte na apresentação da verdade. Eles estavam dirigindo o olhar do aluno. Perfeito. É exatamente isso. E tem mais. Em outros casos, eles criaram vistas em corte, mostrando a estrutura interna da planta, quase como um raio-x. Nossa, isso é algo que você nunca veria só olhando para a flor. Jamais. É uma abstração, uma interpretação da realidade para revelar uma verdade mais profunda sobre a biologia da planta. Assim como o designer da Tiffany, os Blashkas estavam decidindo o que enfatizar. Eles estavam contando uma história visual. A arte dele estava a serviço da ciência, mas ainda era arte. A linha entre as duas aí começa a se dissolver completamente. Se essa linha se dissolve, então talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada. Não é o que eles são, mas o que eles fazem. E eles fascinam as pessoas. Se eles podem fazer isso, talvez possam nos conectar a outras histórias. Existe algum modelo na coleção que seja um bom exemplo disso? Que tenha uma história por trás? Excelente pergunta. E há um exemplo perfeito, embora talvez não seja o mais chamativo da galeria, sabe? É um modelo que, no meio de tantas orquídeas e flores exóticas, a gente pode até passar batido. E qual é? Mas se a gente seguir a trilha dele, ele nos leva para lugares totalmente inesperados. É o abacaxi. O abacaxi. Interessante. No meio daquelas folhas pontudas de vidro, tem a fruta. Ok, vamos usar o abacaxi como nosso fio condutor, então. Para onde ele nos leva primeiro? A nossa primeira parada nos leva para um museu de história, para um objeto de meados do século XVIII. É um bule de chá, mas não é um bule qualquer. Ele tem formato de abacaxi. Eu vi a foto, é incrível. Mas por que alguém ia querer um bule com formato de abacaxi? De repente, a gente não está mais falando de botânica, né? Estão falando de... Status, de moda. Exatamente. Hoje a gente pensa no abacaxi e imagina suco, praia, talvez uma pizza polêmica. Sim. Mas na Europa e na América colonial do século XVIII, o abacaxi era o máximo do luxo. Era uma fruta absolutamente rara e cara, que tinha que ser cultivada em estufas caríssimas. Que loucura! Ter um abacaxi de verdade na sua mesa de jantar era o equivalente a, sei lá, estacionar um carro de luxo na porta de casa hoje. Era um símbolo de riqueza, de poder e, principalmente, de hospitalidade exótica. Caramba! Então, se você não podia comprar a fruta de verdade, que apodrecia rápido, você comprava um bule de cerâmica no formato dela. Exato. Para mostrar que estava por dentro, que era uma pessoa de posses. Precisamente. O bule comunicava tudo isso. E é uma mudança de perspectiva e tanto, né? Hoje o abacaxi está em estampa de camisa, em boia de piscina, virou um símbolo de diversão quase descartável. E já foi esse item de prestígio. Totalmente. Ok, de um bule que é símbolo de status, para onde o nosso abacaxi de vidro nos leva agora? Agora a viagem fica ainda mais inesperada. A gente sai do Museu de História e vai para o Museu Peabody de Arqueologia e Etnologia. O Museu de Antropologia. Isso. E lá a gente encontra um vestido. Um vestido rosa-choque, das Filipinas com umas mangas bufantes enormes. Um vestido? Qual a conexão? O tecido. Se você chega perto, ele tem um brilho e uma textura únicos. É porque ele é feito de fibra de abacaxi. Peraí, o quê? Fibra de abacaxi. Como assim? Dá para fazer tecido com a folha da planta? Isso é forte. É macio? É uma técnica artesanal incrível e super trabalhosa. O tecido se chama pinha.
Os artesãos pegam as folhas, raspam até sobrar só as fibras mais finas, depois lavam, secam e, fio por fio, eles conectam com nós quase invisíveis. O resultado é um tecido levíssimo, translúcido, mais fino que linho e muito resistente. Era e ainda é um tecido de luxo nas Filipinas. Caramba, isso muda tudo de novo. A gente saiu da fruta como símbolo de riqueza para comer. E agora estamos na folha como matéria-prima para uma tecnologia têxtil sofisticadíssima. Exato. É a mesma planta, mas a história é sobre engenhosidade, tradição cultural, trabalho manual. Perfeito. Já não é mais sobre o que a planta simboliza, mas sobre o que se pode fazer com ela. É sobre a relação material entre o ser humano e o mundo natural. E a nossa trilha ainda não acabou. Do Museu de Antropologia, nosso abacaxi nos leva para um lugar ainda mais diferente. E não para por aí, né? A gente achou o abacaxi em dinheiro. O terceiro objeto é uma nota de banco do século XIX, da Biblioteca Baker, da Harvard Business School. E lá está, gravado na nota, um abacaxi. E aqui o simbolismo se expande de novo. Numa nota de banco, o abacaxi não é só hospitalidade, como no bule. Ele representa prosperidade, comércio, a riqueza que vinha dos trópicos. É a imagem de um sistema econômico inteiro baseado na exportação de produtos exóticos. A nota está dizendo, nosso valor vem desse tipo de comércio. Então, o mesmo abacaxi representa a riqueza na mesa de uma anfitriã em Boston, a engenhosidade de uma tecelã nas Filipinas e o poder do comércio global numa nota de banco de Nova Orleans. Um único modelo de vidro nos conectou a 3 mundos completamente diferentes. Isso levanta uma questão importante, né? O que a gente acabou de fazer. Pegamos 3 objetos que não poderiam ser mais distintos. Um bule de um museu de história, um vestido de antropologia e uma nota de banco de uma biblioteca de negócios. Certo. E todos eles, de alguma forma, se conectam de volta àquele espécime de vidro na Galeria de Botânica. A conversa mudou completamente. A gente não está mais pensando nas plantas como espécimes científicos isolados, que precisam ser classificados e estudados numa vitrine. De jeito nenhum. A gente passa a pensar nelas como coisas que unem as pessoas, como coisas que revelam relações culturais, tecnológicas, econômicas, muito complexas. Elas não são só sobre ciência. São sobre cultura e sobre história. E o mais legal é que a gente poderia andar por toda a galeria, escolher dezenas de outras plantas, o algodão, o milho, a seringueira, e rastrear as histórias delas por muitos outros lugares. Então, o que tudo isso significa? A gente começou essa análise com uma pergunta que parecia simples. As flores de vidro são arte ou ciência? E o que a gente descobriu é que a resposta não é ou, é e. São uma fusão inseparável das duas coisas, onde a precisão científica exigiu uma habilidade artística que talvez nunca mais seja vista. Exato. A arte estava a serviço da ciência e a ciência inspirou a arte. Mas a investigação não pode parar aí. Seria muito pouco. Não mesmo, porque ao seguir o rastro do abacaxi, a gente viu que esses modelos são mais do que isso. Eles não são objetos estáticos, são pontos de partida, são catalisadores culturais que nos conectam à história do consumo, ao comércio, à moda, às finanças, de maneiras que a gente nunca imaginaria só olhando para um modelo botânico. É essa a grande revelação. Olhar para esses espécimes não é só sobre botânica. É sobre ver como as plantas estão entrelaçadas nas nossas vidas, de forma indissociável. Elas sugerem relações e contam histórias que vão muito, muito além da biologia. Cada flor de vidro é, na verdade, um portal para um universo de conexões humanas. O que nos deixa com um pensamento final para quem nos ouve. Fizemos essa exploração com o abacaxi e, como você disse, poderíamos fazer com muitas outras plantas da coleção. Mas e se a gente estender essa ideia para o nosso dia a dia, para fora do museu? Qual planta comum, sei lá, a maçã no logo de uma empresa, a folha de louro numa medalha ou no nosso feijão, ou o algodão na roupa que estamos vestindo agora? Qual delas tem uma história cultural, econômica, histórica, completamente oculta que a gente está ignorando? Talvez as flores de vidro não sejam só sobre olhar para o passado. Talvez sejam um convite para a gente olhar o nosso próprio mundo com um pouco mais de curiosidade.